Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo fazer essa maquiagem. Até você que é iniciante vai conseguir. Então pega suas makes aí, vem fazendo o passo a passo junto comigo. Meu gatinho tá aqui. Olha só, que belezinha. Ele veio dar oi pra vocês. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, bora se produzir? É claro! Estou aqui com o rosto limpo, sem resquício de oleosidade, porque eu acabei de lavá-lo. E é hora do segundo passo da maquiagem, que é a hidratação. Pega aí teu hidratante preferido e hidrata essa pele. E vê se não esquece de hidratar as pálpebras e o pescoço também. Enquanto a pele vai absorvendo a hidratação, vamos fazer as sobrancelhas. Com o pincel de escovinha, penteie os pelos para cima. E agora é só preencher as falhas como você preferir. Eu gosto de usar sombra, por isso eu uso esse daqui da Ruby Rose. Misturo esses dois tons para chegar na tonalidade do meu pelo e preencho apenas as falhas. E depois que você preencher, volte com o pincel de escovinha e esfume esses pelinhos que você desenhou. Observe que eu não preencho todas as falhas, eu sempre deixo algumas falhinhas para manter a naturalidade. Gosto de usar gelzinho de sobrancelha para elas ficarem bem fixadas e no lugar o dia inteiro. Esse meu é da Ruby Rose. Agora eu vou preparar minha pálpebra com corretivo. Sem ele, a sombra não vai fixar nem pigmentar. Vou fazer a caixinha aqui da sobrancelha. Assim a gente já limpa algum borradinho. Vou espalhar com o pincel, que é a minha forma preferida. E observe que eu vou espalhando o corretivo e já esfumando. Essa bordinha aqui, ó, precisa ficar bem suave. Eu não lembro se eu já falei, eu estou usando esse corretivo aqui da Ruby Rose na cor 35. E mais próximo da sobrancelha para dar um acabamento bem bonito, eu uso um pincel língua de gato. E venho com a esponjinha para dar acabamento. E para a sombra ficar simétrica, eu vou fazer a marcação aqui. Quem é do canal já tá ligada. É só medir da ponta do nariz, final do olho e um pouquinho abaixo do final da sobrancelha. E antes de colar no seu rosto, tire o excesso de cola no dorso da mão, porque essa pelinha aqui é muito sensível e quando a gente tira a fita, ela pode machucar. Voltei com este olho quase finalizado. Tiro o acúmulo de corretivo. Pegue o seu iluminador, aplique no cantinho interno do olho e no arco da sobrancelha. E com o pincel de esfumar, eu vou usar esse tom de nude rosado para marcar o meu côncavo. Isso vai facilitar bastante o nosso esfumado. O côncavo é essa partezinha que afunda. Na minha pálpebra, o côncavo não é muito visível, porque eu tenho a pálpebra gordinha e caída. Com o mesmo pincel, vou pegar esta sombra preta, vou tirar o excesso e começar a aplicar na diagonal. Vou dando batidinhas para pigmentar, mas com cuidado de não subir essa sombra. E preto é uma cor que você tem que tomar bastante cuidado, senão ela vai se espalhar por toda a pálpebra. Com o pincel menor, eu vou voltar na sombra preta, tirar o excesso e aumentar a pigmentação, mas sem subir muito. Dou batidinhas e vou esfumar as bordinhas dessa sombra. E eu esfumo fazendo movimentos circulares. Agora eu vou limpar bem o pincel para tirar todo o resquício de cor preta e vou pegar essa sombra avermelhada. Tiro o excesso e na bordinha da sombra preta eu vou começar dando batidinhas, arrastando essa sombra próximo ao canto interno do olho. Agora eu vou esfumar essa união dessa sombra marsala com essa sombra preta. E eu esfumo fazendo movimentos circulares entre essas duas cores para elas se mesclarem. Lembre de deixar a mão leve e de segurar bem no finalzinho do pincel. Com o restinho que ainda está no pincel, vou aumentar aqui a marcação do meu côncavo e esfumar essa borda preta aqui. Voltei com um pincel menor, vou pegar a mesma sombra, não esqueça de limpar o pincel antes. E vou aplicar nessa borda da sombra preta, porque eu ainda estou achando marcado essa transição. Vai fazendo movimentos circulares até que fique um degradê bonito. Não pode ficar nenhuma linha, nenhuma marcação. Agora eu vou voltar no nude rosado e vou esfumar toda essa bordinha aqui. Vou limpar o pincel e esfumar mais um pouco. E é importante que você faça um movimento de dentro para fora, para não espalhar essa cor escura para o começo do olho. Agora eu vou pegar uma sombra brilhosa, com bastante partículas de brilho. Olha só, ela brilha muito. E vou aplicar na minha pálpebra. Vou reaplicar o iluminador. Vou fazer um delineado fininho. Capricha na máscara de cílios. Estou usando essa 360 da Quem Disse Berenice, a Big Bang.
Apliquei cílios postiços e agora vamos tirar a fita. Agora vamos fazer a pele e depois finalizar os olhos. E eu já estou amando essa maquiagem. Vou usar a blindagem. Essa que eu estou usando é da Pop. A blindagem aumenta a duração da maquiagem e ajuda a base a aderir mais na pele. Enquanto a blindagem seca, vou pegar a base. Essa que eu estou usando é da Adversa. É uma baratinha muito boa. A minha é na cor 350. Vou usar um pincel fofinho para aplicar. Esse aqui é até um pincel de blush. Pego o produto, esfumo aqui no dorso. Você pode usar uma plaquinha também, uma tampa de um produto. E eu aplico dando batidinhas. Essa base ela tem um acabamento mate. É resistente à água, suor. É melhor até que muita base mais cara por aí. Ela é uma base um pouco mais grossinha também. Mas para o acabamento ficar bem fininho e mais bonito na pele, você pode aplicar tanto com a esponjinha quanto o pincel mais fofinho assim. Ah, e também dá para diluir com blindagem. Vou usar um corretivo no meu tom para neutralizar as olheiras. Ele parece um pouco mais claro, mas ele dá uma oxidada e fica bem próximo ao meu tom de pele. Além disso, essa base está um pouco mais escura para mim, ó. Dá para ver aqui meu colo? Quando eu comprei essa base estava no verão, aí eu estava mais bronzeada. Agora, como tá no inverno, eu fiquei mais pálida e a base ficou um pouco mais escura. Com a olheira corrigida, vou usar corretivo na cor 25, um tom ou dois tons mais claros que meu tom de pele. Com o lado limpo da esponjinha, eu dou acabamento com batidinhas. Deixo as bordas bem suaves. Se você for usar produtos cremosos, sele apenas a região dos olhos. Deixe para selar o restante depois que você fizer os contornos e o blush. Como eu vou usar produtos em pó hoje, não tem problema. Com o pincel de blush, eu vou usar esse tom aqui mais frio para fazer o contorno. Vou tirar o excesso no dorso da minha mão e vou dar batidinhas da ponta da orelha em direção à boca, mas eu vou parar 2 dedos antes. Quanto mais próximo da boca, mais suave esse contorno tem que ficar. É como se ele fosse mais intenso aqui e fosse sumindo. Contorne também a linha do cabelo e aqui abaixo da mandíbula. Vou achatar o pincel e contornar a lateral do meu nariz. Agora eu vou usar o bronzer. Eu gosto desse daqui, que ele é acetinado. Ele tem um brilhinho bem leve. E vou aplicar acima do contorno. Quase em cima do contorno, mas um pouquinho mais acima. E aonde ficou marcado, você vem com o pincel fofão, ou limpa o pincel que você está usando e vem tirando o excesso. Esfuma com movimentos circulares, que ele vai diminuir essa intensidade. Com o mesmo pincel, vou usar o blush, usar esse tomzinho aqui que acho que vai ficar bonito, vai combinar. E você aplica o blush no alto da maçã, que é essa região que levanta quando você sorri. Mas, se você quiser disfarçar o tamanho da bochecha, como é o meu caso, dê um espacinho aí de 2 dedos até o nariz. Vou aplicar também aqui, pontinha do queixo e aqui acima da sobrancelha. O iluminador eu vou aplicar com o pincel de esfumar, vou tirar o excesso e aplicar bem em cima desse osso. Vou esfumar. Gosto de aplicar também na pontinha do nariz, aqui entre os olhos, arco do cupido e o restinho que sobra, essa região aqui. Vou aplicar lápis na linha d'água, borrando um pouquinho para fora dos cílios. E esse lápis é o Burgundy da Ruby Kisses. É um lápis de boca, mas eu uso no olho também, não tem problema. E com um pincelzinho de detalhe, eu vou esfumar esse lápis, fazendo movimentos de vai e vem, sem trazer muito para baixo. Vou pegar a sombra marrom, tiro o excesso e vou selar esse cantinho externo, unindo o final. Agora a sombra marsala, tiro o excesso. Vou limpar o pincel e esfumar. Vou aplicar esse tom clarinho, tiro o excesso e vou aplicar na borda dessa cor escura. Isso vai melhorar o acabamento e deixar bem mais profissional. Com o pincel de esfumar pequeno, esfuma tudo isso. Como esse olho desceu um pouquinho mais aqui a cor, vou passar o cotonete de leve para igualar mais com o outro olho. Vou aplicar a máscara de cílios. Essa que eu tô usando é essa daqui da Essence. E eu gosto dela porque ela tem um aplicador bem menor que a outra que eu tava usando, a 360. Ela tem um aplicador bem gordão e é mais fácil de borrar, né? Nos lábios eu vou usar o mesmo lápis. Vou deixar bem esfumado.
Apliquei esse batom nude, ele é da Jasmine. E no centro do lábio eu vou aplicar um pouquinho de corretivo. Para criar um degradê. Apliquei também um pouquinho mais de blush. E agora eu vou aplicar a bruma para devolver o viço para minha pele. Vou deixar ela secar. E olha só o resultado dessa make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? Olha como destacou os meus olhos castanhos. E marsala é uma cor que destaca bastante os nossos olhos castanhos. E eu amei esta maquiagem. Me digam aí o que vocês acharam nos comentários. Se usariam, se fariam alguma coisa de diferente. Eu achei belíssima. Também não esqueça de deixar o seu like. E compartilhe com todas as suas amigas. Meu gatinho tá ali querendo aparecer. É só que coisinha mais linda. Fala pro pessoal se inscrever. Se inscreve, pessoal! Um beijo. Dá beijo pro pessoal. Não quer dar beijo? Até o próximo.